E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da Palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Números capítulo 13, por favor. Para você que está vindo aí também, uma boa noite para você que está no vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Números, capítulo 13 e capítulo 14. Números, capítulo 13, capítulo 14. E nós vamos falar sobre os perigos da incredulidade. Amém, igreja? Números, capítulo 13 e capítulo 14. Mas nós vamos inicialmente ler somente o capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, ok? Mas nós vamos discorrer aí dentro dos versos esses dois capítulos. Esperar todos encontrarem. Números capítulo 13, verso 1. Título da Sociedade Bíblica do Brasil: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 3: Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Até aí, irmãos, oremos. Santo Deus, Pai querido e amado, mais uma noite eu te peço tomar a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo aquilo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações. Iluminai as nossas mentes, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Tomai, Senhor, os nossos amados irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, o teu evangelho. Que o Senhor continue os firmando na rocha que é Cristo Jesus, dando forças a cada um deles, e que os seus propósitos, Senhor, continuem se cumprindo em toda a terra. É o que a tua igreja te pede e lhe agradece, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água aqui. Não saímos do cativeiro, irmãos, para viver eternamente num deserto. O nosso destino é a terra prometida. Amém? Amém. A secura do deserto, os pedregais, as serpentes, as areias escaldantes do deserto não são o nosso destino final. Amém, igreja? Amém. Nosso destino é uma terra que emana leite e mel. Nosso destino é uma vida abundante. O povo de Israel tombou no deserto, fracassou na jornada, naufragou na fé e não entrou na terra prometida. E nós vamos, dentro desses dois capítulos, nós vamos ver as causas que nos levaram a toda essa circunstância. Primeiro sintoma que nós vemos aqui é o sintoma da incredulidade. Incredulidade. Em Deuteronômio 19, Deuteronômio capítulo 1, verso 19. Se você precisa ir lá não, eu vou lá ler para os irmãos. Deuteronômio capítulo 1, verso 19. Se você quiser ir, é só adiantar um pouquinho aí com a Bíblia, mas deixa marcado aí em Números capítulo 13, por favor. Deuteronômio capítulo 1, verso 19 ao verso 22 diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos
por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidades devemos ir. Amados, Deus já havia prometido a terra, já havia feito a descrição da terra, depois que você pode ver lá também em Deuteronômio capítulo 8, verso 7 e verso 9. O Senhor falava que aquela terra era uma terra que manava leite e mel, era uma terra maravilhosa, mas os israelitas duvidaram da palavra de Deus e das promessas de Deus. Pensaram que conquistariam a terra pela força dos seus braços, esqueceram das vitórias que Deus os deu anteriormente sobre o Egito, o maior império daquela época. Em Números capítulo 13, verso 27, o povo só descobre o que Deus já havia falado. Quando nós vemos aqui em Números capítulo 13, verso 27, ele diz que a terra, de fato, ela é boa. A terra, de fato, ela é boa. A promessa de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, ela é de fato boa. Mas, porém, olha o que diz aqui em Números capítulo 13, verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também. Vimos ali os filhos de Anak, os gigantes filhos de Anak. A incredulidade, irmãos, ela sempre descobre as impossibilidades, ela sempre escancara para a nossa vida as impossibilidades. A incredulidade, ela nunca mostra para nós, para cada um de nós, as possibilidades, mas ela vai colocar em ênfase, vai colocar em zoom as impossibilidades. Ela vai colocar em ênfase os obstáculos e não a promessa, não as possibilidades. Eles estavam aqui, olha, de fato o que Deus prometeu é verdade, mas lá estão os gigantes, o povo de Anak. Então, Caleb, no verso 20, capítulo 13, verso 20, capítulo 13, perdão, 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Subamos, possuamos, certamente prevaleceremos. Caleb viu tudo que os outros príncipes de Israel viram, mas o sentimento de Caleb, a fé de Caleb, era diferente. De Josué e Caleb era diferente. Amados, a incredulidade, ela produz em nós senso de fraqueza, senso de inferioridade. No verso 31 você vê aqui o povo falando: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não, Caleb, você está doido? Vamos subir sobre um povo que é mais forte do que nós.
vamos perecer. Eles riscaram as promessas de Deus, eles anularam a palavra de Deus, o poder de Deus, e só enxergaram os obstáculos da vida. Eles só enxergaram os momentos difíceis. Eles se sentem fracos, impotentes, incapazes. A incredulidade estava correndo nas vidas deles. E daí começa a vir o complexo de inferioridade. Verso 31. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. É mais forte do que nós. As cidades eram grandes, mas Deus, irmãos, é maior do que qualquer fortificação, do que qualquer gigante. As muralhas eram altas, mas o nosso Deus é o Deus Altíssimo. Nada pode detê-lo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. A fé que olha para Deus é a fé que vence as dificuldades, irmãos. A fé que tira os olhos das circunstâncias é a fé que vence as dificuldades. A incredulidade, ela nos faz olhar para as circunstâncias da vida, nos momentos difíceis, e duvidar de Deus. É isso que a incredulidade faz no homem, no nosso coração. E eles começam aqui a ter desespero e desânimo, ele começa a contagiar os outros. No verso 32 ele diz: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Olha o que diz aqui o verso 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, eles estão dizendo aqui por trás das línguas: Deus nos levou numa terra para nós sermos devorados. Deus, ele nos coloca, irmãos, em circunstâncias às vezes difíceis, para que nós venhamos ir além, para que nós venhamos aprender a andar mais alto. É fácil? Não. Era fácil que esse povo ia enfrentar? Não. Mas Deus estava com eles. Deus estaria na frente da batalha. Eles deveriam ter lembrado que o mesmo Deus que nos livrou do Egito era o mesmo Deus que ia prover e fazer esse milagre na vida deles. Mas não. Aí começou a entrar a incredulidade, a inferioridade, e aí gerou a baixa autoestima. Verso 33, eles já estavam se comparando. Olha o que diz aqui a palavra. Verso 33 do capítulo 13: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, eles estão elevando e colocando os filhos de Anak a uma altura, né? A gafanhoto é desse tamanho. Não era isso, mas eles estavam ali com tanto medo. Eles eram altos, mas estavam com tanto medo ali, e colocando essa situação aqui, e o povo todo o povo estava sendo contaminado. Eles eram príncipes, eles não eram qualquer, eles não eram aquele lá do povo mais fraquinho, não, eles eram príncipes. Eles eram os líderes que haviam de estar no futuro à frente
do povo de Israel. Eles eram os nobres, eles eram a tropa de elite, sentindo-se como gafanhotos sob as botas dos gigantes, de príncipes a gafanhotos, de filhos do rei a insetos. Estavam com a autoimagem arrasada. E a incredulidade, ela faz isso conosco. Ela faz isso conosco. Ela começa a dar uma visão distorcida das coisas que estão à tua frente. Éramos como gafanhotos aos seus olhos. Eles são gigantes e nós pigmeus. Eles são fortes e nós fracos. Eles são muitos e nós poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Arrastaram-se no pó, sentindo-se indignos, fracotes, menos do que príncipes, menos do que homens, menos do que gente, gafanhotos e insetos. Era esse o sentimento deles, e era esse sentimento que eles estavam passando para o povo. E esses efeitos eram contagiantes. Capítulo 14, verso 1, olha o que aconteceu. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Ficaram desesperados. A esperança foi embora. Um povo que estava caminhando no deserto, chegou diante da terra prometida. A terra da promessa estava à frente. E depois de toda dessa contaminação da incredulidade, eles estavam desesperados e chorando. Esqueceram do Deus Altíssimo, esqueceram de quem fez a promessa. Eles deixaram de olhar, irmãos, para o Senhor. Eles deixaram de elevar os olhos para aquele que podia mudar e pode mudar toda a circunstância. Toda a congregação chorou. Só viram as impossibilidades e não as possibilidades que Deus poderia fazer. Eles ficaram ali esmagados de desespero. E olha, irmãos, que lá na outra geração Deus é tão tremendo e tão didático que para eles entrarem na terra prometida eles tinham que atravessar pelo Rio Jordão, na cheia. Qual é o milagre que Deus fez, irmãos? O mesmo que quando tirou eles do Egito, fez o rio se abrir. Eles estavam ensinando a geração: olha, eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho lá atrás para os seus pais. E porque eles não creram em mim, eles pereceram no deserto. Mas eu estou ensinando e estou mostrando a vocês que eu tenho o mesmo poder e sou com vocês. Era isso que Deus estava passando. E é isso que Deus passa para nós, irmãos. A cada milagre, a cada rio, a cada mar, que cada um de nós temos que atravessar. O Senhor, Ele não quer no seu povo e no meio de nós nenhum sentimento de gafanhoto, nenhum sentimento de que nós somos menos do que alguém, menos do que aquilo que Ele nos chamou, nos capacitou para ser. Eles não viam saída, eles não viam solução. Lá em Êxodo capítulo 15, do 13 e 18, eles olharam para Deus e cantaram. Agora, para o inimigo, eles se veem como gafanhotos e choram. A incredulidade, ela leva a um outro estágio, que ela contagia o povo e leva, irmãos, a uma coisa terrível, que é a murmuração. Verso 2 do capítulo 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão,
E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Eles mal sabiam que estavam dando a própria sentença, irmãos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eles estavam aqui dizendo que era melhor do que andar com Deus ter morrido no Egito, ficado lá no Egito. E quando às vezes a pessoa pega e não conhece a história ali, aqui, né, parece que lá no Egito eles estavam em sombra e água fresca, né? Eles estavam embaixo de chibatadas. Eles eram escravos, eles eram obrigados, eles estavam em grilhões, assim como nós estávamos nesse mundo, escravos desse mundo, presos nesse mundo, nas vontades desse mundo. Eles tinham saudades das cebolas do Egito. Agora, vamos tentar parar um pouquinho. Como é que Deus, vendo isso tudo, se sentiu? Né? Você imagina isso? Você faz, né, algo para a pessoa, vamos trocar em miúdos, né, comparando mal, e ali daqui a pouco você fala: eu preferia estar como eu estava outrora. É doído, não é, irmãos? Não sei se alguém já passou por isso aqui, mas é doído. É doído. Acusaram a Deus, murmuraram contra Deus. Em vez de ver Deus como libertador, irmãos, eles estavam vendo Deus como opressor. E Deus estava livrando, Deus estava ensinando. Em cada situação dessa, Deus estava ensinando aquele povo. E a murmuração, ela conduz a outro passo, que é a ingratidão. Como nós lemos aqui no capítulo 14, verso 2: antes tivéssemos morrido no Egito. Era como se eles dissessem para Deus assim: olha, para que tu vieste me libertar, Senhor? Para que tu vieste me salvar? Me deixava lá no Egito mesmo, morrer lá. Era isso que o povo estava falando. É a mesma coisa se a pessoa falar: depois que eu virei crente, tudo ficou difícil. Eu oro, o negócio piora. Eu oro, o negócio piora. Às vezes eu dou oração para... Oração, irmão, só um adendo. Oração é um negócio interessante, né? Com Deus, né? Oração, o poder está não é quem ora, não, irmãos. O poder está quem está ouvindo. Amém? É o Senhor. O poder está nele. Então o que acontece? A oração, ela tanto vai para frente, como na nossa concepção, tá? Na concepção de Deus, ela sempre vai para frente. Mas na nossa concepção, ela às vezes vai para frente, mas como às vezes vai para trás. O negócio aperta e tal. Mas Deus está apertando, passando na moenda, porque Ele quer nos moldar, né? E nos abençoar lá na frente, nos capacitar para abençoar lá na frente. Mas tudo isso há um processo. Há um processo, assim como foi com o povo aqui de Israel. Só que eles estavam falhando no processo. A incredulidade deles estava ali, deixando eles de enxergar Deus como o provedor, o libertador, o Jeová Jireh. E começou a conduzir a essa ingratidão. O povo esqueceu da bondade de Deus, do livramento de Deus, das vitórias que Deus lhe dera. Irmãos, nunca deixe isso acontecer na tua vida. Sabe, quando a incredulidade bater a porta do teu coração, ela sempre bate, ela sempre tenta. O inimigo, ele sempre tenta trazer incredulidade a cada um de nós. Amém? Não sou eu que passo por isso, não, né? Não sou eu que passo a luta, não, né? Todos nós. Ele sempre tenta. Ele vai sempre lá com as dardas inflamadas dele. Olha a situação aqui, olha o outro lá, olha, né? Sai para lá, Satanás, reta de mim, me deixa caminhar com meu pai quieto aqui. Mas o povo não fez isso, irmãos. Eles começaram a estar ali ingratos, e ali começou a conduzir a insolência contra Deus. Capítulo 14, verso 13. Olha o que aconteceu. E por que nos traz o Senhor esta terra? Olha o que ele está falando. E por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos à espada.
para que nossas mulheres e nossas crianças estejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Acusaram a Deus, infamaram a Deus, insultaram a Deus, disseram que Deus era o responsável pela crise que eles estavam vivendo. E na verdade, o responsável eram eles mesmos, pela incredulidade deles mesmos. E essa situação toda, irmãos, leva a um outro passo, que nós chamamos de apostasia. Começam a apostatar da fé, começam a esquecer de Deus. Não seria melhor voltar ao Egito? Trazendo para os dias de hoje, não seria melhor voltar para o mundo? Viver no mundo? Não há nada, eu creio, que entristeça mais o coração do Senhor do que ver o seu povo arrependido de ter se arrependido. Do que ver o seu povo desejoso a voltar ao mundo, a voltar ao Egito, a praticar as coisas do velho homem. Eles estavam ali cheios de Deus, mas no mal, não no bom sentido, cheios de não querendo mais a Deus, se apostatar, apostatou da fé. Eles não queriam mais a direção de Deus, eles não queriam mais a companhia de Deus, eles não queriam mais o sustento de Deus, que esse Deus maravilhoso fez comida cair do céu. Comida cair do céu. Eles se esqueceram dos benefícios de Deus e dos açoites dos carrascos do Egito. Eles se esqueceram. Eles se esqueceram de como ficavam lá, pisando no barro. Até muitos carinhos morrerem ali, daquela forma. Quando apostatamos, irmãos, da palavra de Deus, quando deixamos essas coisas influenciar a nossa vida, nós começamos a apostatar da palavra de Deus, deixamos de ir à igreja, e tudo isso começa a virar um bolão de neve. Bola de neve que eu falo, vai jogar bolinho, vai crescendo, né? Eu não estou pensando, não. Pelo amor de Deus. Aí vai criando. Isso leva a pessoa à apostasia. Apostasia, irmãos, ela fé no coração de Deus. Se Deus é uma pessoa, irmãos, ele tem sentimentos. E ele é uma pessoa. Jesus, quando ele chega ali, ele olha a Jerusalém, e ele dá uma exclamação ali e fala: ó Jerusalém, ó Jerusalém, eu como uma galinha, Jerusalém, quis colocar vós, Jerusalém, debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca os seus pontinhos, mas vós não quiseste, Jerusalém. Ele ali, na pontuação, é um som de lamento. Ele estava lamentando. Ele estava lamentando. E toda essa situação de apostasia, o que conduz, vai para um outro. Irmãos, um abismo puxa outro abismo. Conduz à amotinação. Olha o que diz aí, capítulo 14, verso 4. Olha o que eles queriam fazer. Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, vamos deixar esse Deus de lado e vamos voltar para o mundo. Larga esses caras aí, larga Moisés aí, Arão aí, deixa Caleb e Josué aí com eles e vamos voltar para o mundão. Vamos viver como vivíamos antigamente. Era isso que o povo estava falando. Eles queriam outros líderes. Eles não queriam mais os líderes que Deus tinha separado, homens que Deus tinha chamado. Rebelaram-se contra Deus. Eles não queriam mais seguir o comando de Moisés. Houve ali uma rebelião, um motim, uma conspiração, um rebuliço, uma agitação, uma fermentação no meio do povo. Eles estavam apostatando de tudo.
conduzindo-se à rebeldia, como está aqui no verso 9 do capítulo 14, diz aqui: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Eles estavam falando que queriam ser devorados como pão, mas Josué e Caleb estavam falando: olha, nós é que vamos devorá-los. O Senhor retirou deles a proteção, a graça comum. Amém, irmãos? A graça comum, que ela também é dada a pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Às vezes o livramento. E Deus tirou isso daquele povo, entregou, já tinha entregado a terra prometida nas mãos deles. Mas eles estavam ali em rebeldia, amando o mundo, amando o Egito em vez de Deus, não crendo no Deus Todo-Poderoso, mas intimidados pelos gigantes, pelos homens chamados do povo de Anak. Amados, não andar em fé é rebeldia. Não tem como um cristão não andar por fé. A palavra diz que a fé sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não crermos no que Deus ministra a nós, se nós não acreditarmos nas promessas de Deus, não tem como de nenhuma forma nós agradarmos ao Senhor. Porque você vai apostatar, porque para crer que Ele existe, preciso fé. Você não vê, mas o sentimos, mas não vemos. Amém? Amém. E dentro disso tudo, conduz ao medo do inimigo. O medo, irmãos, vê fantasma, assim como os discípulos viram no mar da Galileia. Mestre, és tu? Ou é um fantasma? Né? Jesus, acalma-te, sou eu. O medo altera as situações. Josué e Caleb viram os inimigos como pão que seriam triturados. Josué e Caleb olharam para os filhos de Anak e falaram: vocês vão ser bisnaga, que vão ser devorados, né? Aquele pãozinho francês, vocês vão ser devorados. O meu Deus Todo-Poderoso, em sua glória, entregou vocês em nossas mãos. O povo viu o inimigo como um gigante. O povo se viu como inseto. Josué e Caleb se viram como um povo, os viram como um povo imbatível. Amados, nós somos um povo imbatível. Você é um povo, você é uma pessoa imbatível. O Espírito que habita dentro de nós, que habita dentro de você, é um Espírito inabalável. Nós podemos passar qual for a circunstância, mas o Espírito de Deus nos firma na rocha que é Cristo Jesus. Ele não nos deixa, ele permite até a gente envergar como a palmeira, né? Mas ele não nos deixa quebrar, ele nos mantém de pé, firmes. E dentro disso tudo, se não tivesse como ainda piorar a situação, eles conduzem uma perseguição contra os líderes. Olha o que diz aqui, capítulo 14, verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a dos filhos de Israel. Amados, eles falaram assim: olha, já que Josué, Caleb, Moisés e Arão estão contra, vamos matar eles. Já que eles estão falando a verdade, vamos matar a verdade. Vamos matar a verdade. Pegaram a pedra e iam matá-los. E aí, irmãos, há diferença com um homem, uma mulher, quando pessoas são chamadas por Deus. A glória do Senhor aparece.
quando nós servimos a Deus, meus irmãos. Deus, Ele tem uma aliança conosco, uma aliança de amor. Nós com Ele de gratidão, porque nós não merecemos, mas Ele nos dá uma aliança de amor. E quando há em momentos tão difíceis como esse que eles estavam passando, Josué, Caleb, Moisés, Arão, o sobrenatural do Senhor aparece. Aparece. Em vez desses homens, do povo obedecer a Deus, o povo rebelde decide matar, apedrejar os arautos do rei. Eles não queriam mudar de vida, por isso eles queriam matar a liderança. Eles não queriam que aqueles homens continuassem falando a verdade. Eles não queriam que aqueles homens continuassem falando o que eles deveriam, qual era a vontade de Deus para a vida deles. Então vamos fazer o seguinte: vamos acabar com eles, vamos sepultar eles e vamos viver do jeito que a gente quer. Mas o Deus da glória, Ele não permitiu isso. Verso 11: Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Olha Deus trazendo a memória. E ele continua no verso 12: com pestilência ferirei e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte que esse. Irmãos, Deus falou para Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte: vou ferir esse povo todo com pestilência, eles vão morrer e vão fazer um povo novo através de você. Irmãos, você imagina a cabeça de Moisés? Moisés era um homem de Deus, irmãos. Deus sabia o que Moisés ia fazer. Por isso não escolheu Arão para liderar o povo. O que Moisés faz? Moisés poderia virar e falar assim: então tá, Senhor, né? O povo queria matar ele, então dizima esse povo aí, vamos começar um povo novo. Moisés começa a interceder pelo povo. Coração de pastor, coração de homem de Deus, caráter de Cristo expressado em Moisés. O que fazer na hora da epidemia, irmãos? Que não é do corona, tá? Mas é da incredulidade. O que fazer? Se quebrantar diante do Senhor. Capítulo 14, verso 5, verso 6. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles estavam indignados com a atitude do povo. Eles estavam ali mostrando, quando rasgou as vestes, a indignação, que eles não participavam daquele pensamento do povo, mas eles fizeram isso diante de Deus. Eles jogaram o seu chão diante do Deus Todo-Poderoso. Amados, não adianta discutir muitas das vezes, não adianta brigar, argumentar, fomentar, jogar uns contra os outros, espalhar boatos. Não adianta, é preciso quebrantamento. É preciso se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Só aí é a solução. Firmar-se na verdade. Capítulo 14, verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra é muitíssimo boa. Ou seja, a terra está de acordo com a palavra de Deus, a promessa está de acordo com a palavra de Deus. Firma-se, irmãos, sempre na verdade, firma-se sempre na palavra de Deus. Nós não devemos ser levados por comentários, nós não devemos ser levados por críticas, por desânimo.
nós devemos nos fixar no que Deus diz. Amém, igreja? Amém. Nós devemos nos fixar na palavra do Senhor. Nós devemos nos estribar na experiência daqueles que confiam em Deus, assim como estava ali Josué e Caleb, assim como estava ali Moisés e Arão. Mostrar ao povo como vencer os gigantes. Muitas das vezes falar de como derrubar a incredulidade muitas das vezes que se levanta no nosso coração. Verso 8, ele diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará terra que emana leite e mel. Amados, o segredo de tudo é agradar a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, quando nós agradamos a Deus, irmãos, nós somos imbatíveis. Deus tem se agradado de você. Pense em você. Amém? Não para me responder não. Mas para você meditar, para nós meditarmos, será que temos agradado a Deus? Temos buscado em todo momento agradar ao Senhor? Lembre-se que Acã, por causa de uma capa, Israel perdeu a batalha lá em Ai. Por causa de uma capa. Então aquilo que está, irmãos, muitas das vezes entre você e Deus, aquilo que está desagradando entre você e Deus, arranca fora, taca fogo, joga aos pés de Cristo, e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Se não eliminarmos, irmãos, nós não podemos resistir aos inimigos muitas vezes. O Senhor é conosco, não os demais, diz o verso 9 do capítulo 14. A nossa vitória não detém da força, mas da presença de Deus conosco. A arca da aliança representava o poder de Deus naquela época. Até há uma história, não sei até onde isso é verídica, que diz que na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas queriam descobrir aonde estava a arca da aliança, que eles achavam que era uma arma poderosíssima que o povo de Israel tinha. Eu não sei até onde isso é verídico, mas tem essa história aí, né? Mas o poder está, irmãos, em nós. Quando Jesus ele veio, pagou o preço por nós, ressuscitou ao terceiro dia, quando ele foi levado aos céus, ele falou: olha, estarei indo para o meu Pai, mas deixarei convosco o Consolador. E ele deixou conosco o Espírito Santo, que habita em nós, habita em nossas vidas. Amados, como diz o verso 9, não sejais rebeldes com Deus. Como assim, pastor? Eu não sou rebelde, eu procuro fazer tudo aqui. Mas muitas das vezes, irmãos, na nossa intimidade com Deus, nós acabamos em momentos sendo rebeldes com Deus. Não seja rebelde com Deus. Fala assim: olha, essa é a tua vontade, eis-me aqui, me ajude a fazer. Me ajude a fazer. Orar intercedendo assim como Moisés fez. A oração de Moisés evita o desastre, quando nós vemos aqui no capítulo 14, do verso 13 ao verso 20, você vai vendo aqui a oração de Moisés, e ele diz assim: respondeu Moisés ao Senhor, né? Deus tinha falado: vamos dizimar o povo, começar com você. Aí Moisés orando diz: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, e que face a face o Senhor lhes aparece. Tua nuvem está sobre nós, e isso está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite.
se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto? Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Amados, intercedam a Deus, clamem a Deus, orem ao Senhor. Por isso, muitas das vezes o Senhor Jesus fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos afligem. Moisés estava orando aqui para um povo que se rebelou e que com pedras queriam tirar a própria vida dele. E ele estava ali intercedendo. Senhor, irmãos, deixe Deus glorificar o nome dele na sua vida, nas nossas vidas. Esteja maleável nas mãos de Deus. Não fale para Deus: até aqui está bom, Senhor, daqui para lá é comigo. Não faça isso, mas deixe Ele te mandar. Amado, lutar, orar é lutar para que o nome de Deus seja exaltado. Eu estava esses dias vendo e o nome Israel, o povo de Israel, né, quando Jacó lutou com o anjo, ali Deus mudou o nome de usurpador. Esse era o nome que significava Jacó, usurpador, e mudou esse nome para Israel, que no hebraico quer dizer aquele que luta com Deus. Não é aquele que luta contra Deus, não, sabe, irmãos? Mas é aquele que luta junto com Deus. É esse o sentido no hebraico. E Deus mudou os nossos nomes. Ele nos fez uma nova criatura. Ele nos enxertou na videira patriarcal. Ele nos fez o povo que luta com Deus, ou seja, que Deus é o nosso auxílio. Ore a Deus em todo tempo. Deixe Deus tratar a incredulidade do teu coração, dos nossos corações. Deixe o Senhor exaltar o nome dele na tua vida, na tua família. E nessa igreja. Pai, Deus, Ele trata a questão da integridade no meio do seu povo. O Senhor, Ele começa atrás, trazendo livramento dos que creem na sua palavra. Olha o que diz aqui o verso 10, do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amados, mesmo nos momentos de incredulidade, onde as pessoas duvidam de você ou duvidam do que Deus prometeu a você, quando você achar que tudo está perdido, mas se você se apegar com Deus, a glória de Deus é manifesta na tua vida. E Ele fala: até aqui foi, agora chega, agora é comigo. Deixa, irmãos, Deus, eu costumo usar essa frase: deixa Deus ser Deus na tua vida, assim como Ele foi na vida do rei Josafá, assim como Ele foi na vida de Jacó, assim como Ele foi na vida de Davi, de todos os homens e mulheres na história bíblica. Deixa Ele ser Deus, deixa Ele te conduzir,
assim como ele foi na vida de Josué, de Daniel, de Mesaque, Sadraque, de Abednego, assim como ele foi na vida de Paulo em Jerusalém, assim como ele foi na vida do apóstolo Pedro na prisão, onde tudo parecia estar perdido, a igreja orando, e o anjo tira Pedro da prisão. Pedro chega onde eles estavam orando, clamando, e a irmã que foi atender a porta, ela nem acreditou que Pedro estava na porta. Deus, ele muda as circunstâncias, irmãos, de uma hora para outra. Deus é atemporal. Ele não está preso ao tempo. Deus, ele mostra a indignação dele com a incredulidade do povo diante das evidências, como diz aqui no verso 11, no capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Se nós pararmos e lembrarmos aqui que nós acabamos de ler sobre a oração de Moisés, a nuvem estava sobre aquele povo. As pessoas de fora, os povos de fora viam que tinha uma nuvem lá. A nuvem não se mexia. À noite tinha uma coluna de fogo. Chamava a atenção. E nas nossas vidas, a manifestação do poder de Deus, irmãos, todos os dias em nossas vidas. Quantos livramentos, quantas vitórias, quantas lágrimas, mas quantas vitórias Deus já nos deu a cada um de nós. E a você que está no vídeo, para pensar que esse momento que você está passando, onde a incredulidade bate na porta da tua casa, na porta do teu coração, ele é passageiro. Se o povo tivesse aqui ouvido Josué e Caleb, eles estariam dentro da terra prometida. Eles não sofreriam o dano que sofreram. Deus, ele perdoa o povo, irmãos, aqui, mas ele não removeu o castigo. As consequências do pecado. As consequências. Verso 20 do capítulo 14. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus, habitam no vale mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração que os filhos de Israel proferem contra mim. Eles foram perdoados, mas continuaram murmurando. Deus nos retira, irmãos, as consequências do pecado, mas Deus perdoa. Eles viram a glória de Deus, eles viram os prodígios de Deus, mas mesmo assim eles não creram no Senhor. Como diz a palavra, eles botaram Deus à prova, o próprio Deus falando 10 vezes. Eles não obedeceram à voz de Deus, eles desprezaram a Deus. Então Deus mudou o rumo da viagem deles. Vamos voltar em direção ao Mar Vermelho.
E a cada um dia no deserto virou um ano. Eles não veriam a terra prometida. Eles não terão o prazer de ver aquilo que Deus prometeu. Eles mesmos desejaram morrer no deserto. Foram essas palavras de Deus. Queridos, Deus galardoa aqueles que creem. Seja como Josué e Caleb. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das adversidades da vida, cria no que Deus tem deixado no teu coração. Cria na palavra de Deus. Deus, ele julga como castigo aqueles amotinadores, aqueles que insuflam o povo, aqueles que temem e começam a gritar, causando desespero. Deus não aceita um ativismo quando não existe santidade e obediência. Não há vitória e prosperidade onde há desobediência, irmãos. Não há vitória. Nós vemos muitas das vezes falar, a pessoa fala, vitória, vem pegar a tua vitória. Não é assim. Deus ele nos abençoa, Deus nos dá vitória, mas o Senhor, Ele quer primeiramente o nosso coração. Ele quer a nossa integridade com Ele. Ele quer que nós venhamos andar com Ele. Ele quer que nós venhamos estar compromissados com Ele. E quando nós olhamos para a história do povo, foi tudo isso que faltou no povo. E aí entrou a incredulidade, a apostasia, a murmuração. Amados, a terra prometida e não o deserto é onde nós devemos viver. Amém? Amém. A terra farta, onde mana leite e mel. Às vezes a incredulidade ela nos impede de entrar nesta vida deleitosa. Mas é hora de entrar na terra prometida da vida abundante. É hora de desafiar os gigantes da vida. É hora de olhar para os gigantes de Anak, os descendentes de Anak, nos olhos e encará-los assim como Davi fez com o gigante Golias. Tu vens contra mim, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele quem guerreia as nossas guerras, irmãos. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem glorifica o nome dEle em nossas vidas. É hora de tapar, irmãos, os ouvidos para as vozes agourentas, as vozes que tentam te colocar para baixo, as vozes que tentam falar que você não pode, que você não vai conseguir, que Deus desistiu de você, que não tem esperança para essa tal situação. É hora de tampar o ouvido para isso e ouvir o Espírito de Deus e caminhar de acordo com a vontade de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida, é isso que o Senhor vai fazer na minha vida. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Conto contigo, conto com as tuas promessas. Amados, as promessas de Deus, elas são infalíveis. Infalíveis. É só olharmos em Hebreus 11, a galeria da fé. Tu vai ter um resumo das promessas de Deus sendo cumpridas pela fé. Isso vai lá, que todos eles obtiveram a vitória com a graça de Deus. Avante, igreja. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos tomar nossa terra prometida. O Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Creia no Espírito de Deus que está conosco. Porque o Espírito que está conosco, irmãos, é um Espírito de intrepidez. É um Espírito que nos coloca na terra e fala assim, ó, possui ela. Não é texto de evangelho de autoajuda, não. É porque eu não falei nada de autoajuda aqui, eu falei de dor, sofrimento, mas que Deus ele nos leva à vitória e glorifica o nome dele em nossas vidas. Amém, meus queridos?
Então, creiamos no Senhor e vamos avante, porque os amalequitas que se levantam e os midianitas, né? E todos eles lá vão cair por terra. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, a nossa esperança ela não está em nossas mãos, Senhor, sabemos disso. A nossa esperança, Senhor, não está nos nossos atos. A nossa esperança, Senhor, ela não está no homem, na força do braço. Mas nós declaramos aqui, Senhor, nessa noite, que a nossa esperança está em Ti, está no Senhor, na força do Seu braço, na direção do Teu Santo Espírito, da Tua Santa Palavra. A nossa esperança, Senhor, está colocada em Ti. Eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Eis aqui, Senhor, o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Como diz a Tua palavra, sacerdotes santos, pedras eleitas na casa do Senhor. Eis-nos aqui diante de Ti, Pai, e Te pedimos em nome de Jesus, que toda a incredulidade, que tudo aquilo que o inimigo tem lançado, dardos, setas inflamadas de incredulidade, em nome de Jesus, bata em retirada, e que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado na vida de cada irmão, de cada membro desta igreja, de cada pessoa que está nos ouvindo e assistindo esse vídeo, Senhor, que o Seu nome seja glorificado nessas situações, nessas circunstâncias difíceis que cada um está vivendo, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, Senhor, e o Teu Espírito que habita em cada um de nós, Senhor. Continua usando as nossas vidas, Pai, e glorificando o Teu nome em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a andar de forma que lhe agrade, não que nos agrade a nós mesmos, mas que agrade ao Senhor. Eis-nos aqui, faz em nós a Tua vontade. Pai amado, obrigado por cada irmão que está aqui nesta noite, obrigado por esta igreja, obrigado, Senhor, por esse povo que está aqui, esse povo, Senhor, que tem ajudado a levar esse evangelho à frente. Ajuda-nos, ó Pai, continua guerreando as nossas batalhas e abençoando cada um dos Teus filhos. Pai amado, toma essa semana em Tuas mãos, aonde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar, e que o Seu nome, Pai, venha a ser glorificado. Te amamos, Senhor, e lhe agradecemos por tudo em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, valentes do Senhor, guerreiros do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. Amém.